Vamos começar então. Daniel 10. Os estudos que temos feitos até aqui, né, têm sido muito legais. Com o professor Osman, sobre os capítulos, né, especialmente os proféticos, têm sido muito bons. Mas, Osman, desculpe dizer, o capítulo 10 é melhor que o 9 e o 8, né? Ele é mais pessoal, ele é mais Jesus falando conosco, né? Então, nós vamos passar... o príncipe. Nós temos aí, então, uma introdução no capítulo 10 ao último bloco profético de Daniel. Então, começamos agora no capítulo 10, capítulo 11 e vamos até o capítulo 12, versículo 4, né? Depois dali, os últimos versos são pós-escritos, né? Que foram adicionados depois, né? Mas a profecia acaba basicamente no capítulo 12, no verso 4. Tá? Então, nós vamos passar agora uma sequência profética que detalha, né, os últimos acontecimentos, não tanto quanto João. Obviamente que João veio muitos anos depois, né, e ele pega aquilo e ainda detalha muito mais, né? Mas nós temos ali um detalhe muito grande daquela parte de quem são os reis que vêm depois, os gregos, os romanos, especialmente na era romana. Nós temos um detalhamento muito grande que aí o professor Osman vai nos passar, né? Se a gente conseguir terminar 10 hoje, na semana que vem estaremos começando aí o 11. 11 vai ser o pastor. Vai ser o 11? Que bom. Que bom. Tá bom. Ora bem, vamos ler então verso a verso desse capítulo magnífico e tentar interpretar a mensagem que tem ali em cada verso, né, de Daniel 10. Né? Começando então no primeiro verso, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Nós temos aqui mais ou menos, né, as datas. Quando Daniel foi levado cativo, foi no ano 605, levava aproximadamente 3 meses para fazer a viagem a pé, provavelmente, como eles iam presos, levou um pouquinho mais, né? E Daniel estaria com aproximadamente 17 anos, tá? Isso no ano 605. Aqui, não dá para ver, né? No primeiro ano do rei Ciro, nós estamos falando do ano 535. Então, Daniel estaria com mais ou menos 87 anos. 88, 86, por volta disso. 535. 70 anos se passaram. E nós tínhamos lido sobre isso, né? O professor Osman nos falou um pouquinho sobre esses 70 anos de cativeiro, né? Este Ciro é aquele mesmo Ciro que Isaías tinha falado sobre 150 anos antes de Ciro nascer. Isaías já tinha falado, o professor Osman também nos falou disso, né? Que está lá em Isaías 44, né? É o mesmo Ciro, é o primeiro Ciro, né? E ele estava reinando. E diz que o nome, né? Cujo nome é Daniel, cujo nome era Belsazar. Você lembra do capítulo 1? Aspenaz, o chefe dos eunucos, que separa aqueles 4 jovens e para que eles sejam assim, desligados da cultura, né, deles, né, para que se adaptem mais rapidamente à cultura babilônica, eles mudam-lhe os nomes. Então temos Daniel ficando com Belsazar, depois temos Sadraque, Mesaque e Abednego, todos esses nomes relacionados a deuses, né, da cultura babilônica, né? Então, esse é o mesmo Ciro, o mesmo Belsazar, né? E diz que a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Nós vamos ver aqui, estudar detalhadamente, o conflito que está havendo hoje pela sua mente. Também existiu pela mente de Ciro, também existiu pela mente de todos os que têm passado por esse mundo. É um conflito de quem vai controlar a sua mente, quem você vai deixar que controle a sua mente. Isso aconteceu com o rei Ciro, e como foi difícil esse conflito, né?
ele entendeu, Daniel tinha entendido a visão do capítulo 8 e do capítulo 9, parcialmente, né? Então ele diz que ele entendeu, ele sabia sobre as 2.300 tardes e manhãs, e isso lhe deu uma grande tristeza, porque era muito lá para a frente. Obviamente que ele sabia que ele não poderia mais estar presente, né, para esse tempo. Ele sabia do que o cativeiro estava chegando ao fim, ou tinha chegado ao fim, e isso agora o preocupava, porque os profetas tinham dito que ficariam 70 anos no cativeiro. 70 anos tinham acabado de terminar, e parece que não acontecia nada. Parece que estava tudo parado. Puxa, mas os 70 anos acabaram. Daniel já estaria muito velho para fazer essa viagem de volta, provavelmente já beirando os 90 anos, para fazer uma viagem de mais 3, 4 meses andando a pé, dando a volta ao deserto. Não era uma coisa que seria muito fácil para ele. Isaías profetizou que, e tu, Ciro, meu servo, né? Puxa, isso deixou Ciro assim abismado, porque nenhum dos deuses de Ciro poderia ter feito isso. Ele sabia muito bem que os deuses que ele adorava nunca iam poder ter, né, falado dele 150 anos antes dele nascer, né? Isso era algo que tinha deixado ele assim bem aberto, suscetível a falar sobre o povo de Deus. O verso 2 diz, vamos ler o 2, o 3 e o 4. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, ou seja, o rio Tigres. Eu estava ali perto do rio Tigres, tá? Então, ele diz que ele esteve 3 semanas triste. Daniel orava e jejuava por 3 semanas. O jejum que ele fazia, obviamente, foi abster-se de alguns alimentos, né, que provavelmente lhe dariam mais prazer. E ele se absteve, comendo umas refeições muito mais simples, tá? E ali ele se mostrava a sua tristeza com isso, orando e pedindo a Deus que lhe explicasse. Então, peraí, Senhor, os 70 anos já se foram, e o meu povo, Senhor, e o meu povo quando volta para a terra? Né? E parece que nada mudou. Você já passou por uma situação em que você parece que ora e nada muda? A tua vida parece que continua. Às vezes nós estamos orando por um familiar que está doente, por um parente que a gente quer tanto que aceita Jesus Cristo e parece que as coisas não vão. E a gente ora, e a gente entra, às vezes, em tristeza, depressão. Diz, Senhor, o Senhor não ouve. Quanto mais oramos, parece mais longe Deus está de nós. Acho que Daniel estava passando exatamente por esse processo. Orando, jejuando e não vendo uma situação se desenrolar. A situação que ele tanto queria ver, o seu povo voltar a ter os sacrifícios no templo, voltar ao templo, e ele não via isso acontecer. Não via, não estava nem vendo. Tinha acabado de mudar o governo, né? Tinha passado do Império Babilônico para o Império dos Medo-Persas. E agora, tudo era novo, né? Mas olha, existe um Deus que te conhece pessoalmente. Um Deus que, no meio de toda a multidão, quando você levantar a sua voz para Ele, Ele te conhece. Tem uma palavra em inglês que é pinpoint, que te aponta naqueles ali. Ele te pega no meio da multidão. Ele ouve. É um Deus que ouve. É um Deus que vê. É um Deus que sente por você, mesmo parecendo que está longe. É porque nós não conhecemos os caminhos de Deus, e os caminhos de Deus são muito maiores do que o que nós imaginamos para nós mesmos. E às vezes temos que passar, nós estamos estudando isso na lição da escola sabatina, que às vezes temos que passar por uns tempos difíceis, mas esses tempos difíceis são tempos de purificação, são tempos de aprimoramento na nossa vida espiritual. Mas por que estava ele assim triste? Vamos começar tentando entender toda a situação. Nós temos aqui o ano, então, 538. 538.
pega um papelzinho se você tem, marca a sua Bíblia aí em Daniel 10, porque nós vamos voltar para ele, né? Vamos estar indo e vindo um pouquinho, né? Mas nós precisamos de entender toda essa parte da história, a parte histórica do que aconteceu, porque nós temos essas datas que o professor Osman já nos explicou, de 2.300 tardes e manhãs, e como elas começaram, e porque Daniel estava triste, com essa tristeza tão grande, né? Então nós vamos passar ali para o livro de Esdras, e Esdras, se você for ali no meio da Bíblia, você vai ter Salmos, antes de Salmos tem Jó, tem Esther, tem Neemias, tem Esdras, acho que essa é a sequência para trás. Então, na minha Bíblia, por volta da página 646, né? Esdras capítulo 1, vamos começar entendendo a tristeza de Daniel. O capítulo de Esdras, o livro de Esdras e o livro de Neemias, eles nos ajudam a entender muito bem a situação pela qual Daniel estava passando, porque eles descrevem a situação histórica da qual Daniel estava vivendo, né? Então, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: no primeiro ano de Ciro, olha aqui, se referindo, né, a Daniel, lá ao mesmo tempo de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, que tinha falado dos 70 anos, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa. É interessante que você marque essa palavra, edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, né, no país de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifica a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Interessante, ele é o Deus que está em Jerusalém. Mas, olha aqui, nós temos ali uma ideia mais ou menos de quantas pessoas voltaram. Nem todas voltaram. E se você virar aí a folha para o capítulo 2, no verso 64, aí te diz exatamente quantos do povo de Israel voltaram. Parte da tristeza de Daniel começa aqui. Nem todos voltaram, né? Então dizem, toda esta congregação junta foi de 42.360 pessoas, né, que voltaram. Muitos já tinham casado, muitos já estavam em idade avançada, que nem Daniel, já não dava mais para fazer a viagem. Muitos casaram por ali, formaram seus lares por ali. Eu me lembro bem porque eu passei por essa situação, né? Nós basicamente tivemos, como eu já falei, tivemos que fugir do país onde morávamos, eu e a minha família, fomos refugiados para um outro país e acabamos fazendo vida ali. Nos habituamos por ali, não era a nossa cultura, era uma cultura completamente diferente. Nós vínhamos de uma cultura latina, né, de descendência de portugueses, e fomos morar para um país de cultura saxão, que era descendentes dos ingleses, né? Então completamente diferente. Mas nós fomos adaptando, fomos vivendo por ali e começamos a chamar aquele país de nossa terra. E assim foi com o povo de Israel. Se adaptaram, foi 70 anos passando ali. Nasceram ali os filhos, nasceram ali netos, e ali estava a família, né? E eles não criam. Agora, marca aí Esdras e volta lá em Daniel, porque eu preciso de te esclarecer um ponto. Precisamos agora entender uma coisa. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças e os jovens. Eu e a Jana trabalhamos muito nessa altura, né? Na nossa vida aí com os jovens aqui da igreja, e gosto demais. E eu dizia para os jovens e para as crianças, lê o que está na Bíblia. Não tente pôr as suas palavras lá. Você tem que ler o que está lá. Por isso é que eu até gosto, né? E o professor Osman sempre bate nessa tecla. Tenha uma boa tradução da Bíblia, tá? Porque você precisa de saber o que está escrito nos originais, não o que o tradutor acha que está escrito, né? Então, e nós temos que ser que nem crianças e voltar atrás e entender o que está aqui. Então, nós vamos lá em Daniel 9, verso 25. Vamos ler o que está escrito aqui, porque aqui tem duas palavras que são muito importantes para nós. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Ok, aqui diz, marca essa palavra. O que vai ser edificado? Jerusalém, tá? Até o Messias, o príncipe, haverá 7
semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Outra parte que você precisa de marcar, em tempos angustiosos. Então nós temos que Jerusalém seria reconstruída em tempos angustiosos. Volta lá então em Neemias. Vamos ver se é isso que está acontecendo, tá? Desculpa, Esdras. Ok, primeiro, Esdras 1, verso 2, diz que Ciro, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar o quê? Jerusalém? É o que está escrito lá na sua Bíblia? Na minha está escrito uma casa. Veja bem, como está a sua? Uma casa ou Jerusalém? Uma casa em Jerusalém. Não está escrito a reconstrução de Jerusalém, nem dos muros. Está uma casa. Se referindo ao templo, né? Hã? Aqui se referindo ao templo. Ao templo, tá? Então, nós vamos agora passar um pouquinho para frente. Aí, Esdras, 4, e o versos 4 e 5. Vamos fazer assim uma boa pesquisa, né? Do que estava acontecendo ali e saber por que Daniel estava com tanta tristeza ao ponto de passar 3 semanas jejuando e orando, né? Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia. O que nós temos aqui? Se você passar para o livro a seguir, então Esdras vai a Neemias 4, passa só umas folhas para frente, umas 4 folhas para frente, 5. Você vai em Neemias 4 para saber o que eles estavam fazendo, o que realmente estava acontecendo. Neemias 4, 1 e 2 diz assim: sucedeu que ouvindo Sambalat que edificavam o muro, ardeu a ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E o verso 17 e 18. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto consigo. Olha aqui o que estava acontecendo. Olha que interessante. Tinha o povo de Deus tentando construir a cidade. Lembra do tempo de Jesus? O ódio que os judeus tinham dos samaritanos? Vem daqui. Porque enquanto os judeus estavam tentando reconstruir, o que os samaritanos estavam fazendo? Perturbando-os. Ao ponto dos judeus terem que construir com uma mão e com a outra segurar uma espada para se defenderem dos samaritanos. E lá na frente, esse ódio se repercute com o povo de Deus odiando, não crendo nada. Você não entra, você nem dorme na cidade de Samaria. Você não aceita beber água num copo de um samaritano. Não crendo nada a ver com os samaritanos. Daqui vem o ódio. E a cidade não se construía. Volta lá então para trás para Esdras, né? A gente precisa de entender agora também a situação que estava dentro de o que Daniel estava vendo, né? Vamos para Esdras 6. 6. Esdras 6. Capítulo 6 e verso 3. No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto. Lembra que eu disse para guardar 2 palavras lá de Daniel? Construir a Jerusalém e sobre tempos difíceis. Tempos difíceis nós vimos que eles tinham construído até com uma espada numa mão e né, construir com a outra. Agora vamos ver o que foi decretado. A casa de Deus em Jerusalém será reedificada para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Que decreto deu Ciro? Que se reconstruísse o templo
em Jerusalém. Mas o que é que diz Daniel, a profecia? O que é que o anjo falou para Daniel? Que seria reconstruído a cidade de Jerusalém. O primeiro decreto que foi dado no ano 519, ele foi para a reconstrução do templo. Tá? Vamos ver então o que acontece. Verso 8. Também por mim, agora Dario, né? Dario só para você entender, vê primeiro o verso 1, do 6. Então o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros de Babilônia, né? E aí foi encontrado então esse primeiro decreto de Ciro, né? Dario mandou pesquisar. Então ele viu que tinha realmente um decreto para a reconstrução do templo e ele diz o quê? Dario no capítulo 8, também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus. De novo, estamos no segundo decreto. Agora, no ano 519, foi dado por Dario para a reconstrução da casa de Deus. Então, eu, Dario, no verso 12, termina o verso 12, diz assim, eu, Dario, baixei o decreto com diligência se faça a reconstrução do templo. Então, vira a folha para Esdras 7. E agora nós temos uma nova pessoa no cenário. Capítulo 7, verso 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Verso 12, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porque és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Agora já não está mais falando do templo, está se falando de Judá e Jerusalém. Que ano? 457 antes de Cristo. Verso 21 do mesmo capítulo, e por mim mesmo, o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão de além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, dos céus, prontamente se faça. Aqui é dada a independência fiscal do povo de Deus. Olha, tudo que eles pedirem, você dá. Tá? Independência fiscal. Verso 24 te dá a independência fiscal e religiosa. Tá? Também vos fazemos saber acerca dos todos os sacerdotes e levitas e cantores e porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. Uma independência ao sistema de adoração dos judeus. E só terminando aqui então o verso 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhes ensinará. Aqui nós temos então o quê? Uma liberdade jurídica também. Então, o povo de Israel é liberto em 457. Nós tivemos os dois outros decretos, 537, que é o tempo em que Daniel está vivendo, porque ele está triste. Por quê? Porque é dado um decreto de construção do templo e o povo não consegue. Tem que vir Dario em 519 e de novo restabelecer por lei que se continua a construção do templo. Então, Daniel está ali naquele processo de que, puxa, é dado um decreto e a gente não consegue nem reconstruir o templo, porque os samaritanos não deixam. Os samaritanos causam problemas, metade do povo não vai. E tudo isso, e essa é a tristeza pela qual Daniel está passando naquele tempo ali. Tá? Satanás sabia, né, que o Messias viria,
que o Messias ia nascer do povo de Deus e que o Messias ia nascer aonde? Em Jerusalém, em Judá, né? Ou tu blendas de Eufrata, né? Já estava a profecia declarada. Satanás sabia. Satanás não ia deixar fácil o povo voltar para a terra para que se cumprisse a promessa do Senhor, do nascimento do Messias. Não ia. E por isso ele estava causando tudo. E por isso essa tristeza de Daniel, que não consegue ver o seu povo, né, ser liberto por completo, e não consegue ver o templo ser reconstruído para que continuem os sacrifícios, para que volte a ter, né, volta em operação o templo em Jerusalém. Olha, e da mesma forma que Daniel fica orando por livramento do seu povo, o que nós precisamos de fazer hoje? Nós estamos vendo os tempos em que estamos vivendo, bem próximo da volta de Cristo. A situação econômica, a situação financeira, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. A situação financeira, moral, social desse mundo está no fim. Não pode ir muito. Se você pegar Mateus 24 e ler Mateus 24 e pegar um jornal do dia, você vai ver tudo se confirmando. Tudo o que Jesus disse que ia acontecer no fim dos tempos está relatado no jornal do dia. Eu não vou dizer nem pega o jornal do dia tal. Pega o jornal de hoje. Pega o jornal da manhã. Faça esse estudo na quarta-feira. Pega o jornal de quarta. E você vai ver o caos que está financeiro, o caos social que está esse mundo. Ecológico. Cada vez mais é calamidades, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Ainda agora a gente passou aí por esses ventos aqui, que foi só a parte fora do ciclone que teve lá no sul, né? E se você for procurar. E sabe o que estão fazendo? Muitas coisas estão sendo até escondidas de vocês. A mídia foi toda comprada por um grupo só. Tem um grupo que controla todas as mídias importantes do mundo. E todas as notícias que saem são iguais em todos os canais. Ouça você em inglês, ouça você em português, em francês, você vai ouvir exatamente as mesmas palavras, porque eles querem te marcar para que você ouça só o que eles querem que você ouça. Está toda comprada. Mas se você pega mesmo assim um jornal e veja o que está acontecendo nesse mundo, nós estamos à beira da volta de Cristo. E o que é que nós estamos fazendo? Muitos estão só, como eu disse para a Jana, aquecendo os bancos da igreja. Não podemos mais estar aquecendo os bancos da igreja. Nós temos que falar de que Jesus está voltando. Porque a mídia não vai falar isso. Te garanto que a mídia não vai dizer que nós estamos à beira da volta de Jesus Cristo. E Jesus está para voltar. E nós temos que fazer alguma coisa. Se mais nada, que jejuemos e oremos como Daniel pelo seu povo. Para que o povo de Deus se liberte, né? Olha, nós vamos ver ali, e Daniel se absteve de comer vários alimentos, e inclusive Daniel não mais estava usando o seu protetor solar, fator 5, nem passando um pós-barba, né? Diz que não mais, nem unguento passava mais. Eles viviam num local que era extremamente árido, quente, e passar óleo, especialmente óleo de oliva, tipo a manteiga na cara, era como que um refresco para umedecer a pele, para manter a pele fresca e não quebrar, né? Ainda hoje muitos tomam um banho de leite lá pelo Oriente para poder umedecer a pele, né, por causa disso. E Daniel não estava nem mais fazendo isso. Por quê? Porque ele estava passando por uma tristeza profunda em ver tudo isso e o povo de Deus não sendo liberto, da maneira que ele tinha entendido a profecia. E no dia 24, né, provavelmente do mês ou março ou abril, né, do ano 535 segundo o calendário judeu, ou do ano 536 segundo o calendário babilônico, estava Daniel agora ali, passando por esse período de oração e de jejum. E o verso 5 e 6, agora sim, voltando para Daniel 10, versos 5 e 6, diz: E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão.
Você se lembra de ter lido isso em alguma outra parte da Bíblia? Olha o que diz lá sobre o ser que João viu em Apocalipse 1, 13 e 15. Eu vou ler, depois vocês podem ver, porque estamos um pouco já adiantados, precisamos de andar, né? E no meio dos 7 castiçais, Apocalipse 1, 13 a 15, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, né? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a branca lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Basicamente uma descrição muito similar ao que Daniel viu, né? Deixa eu te mostrar aqui algo interessante, porque ele viu um ser parecendo berilo. Alguém já viu berilo antes? Tá? São os cristais de berilo. Eles vêm em várias cores, como podemos ver, né? O verde, o azul, o amarelo, o branco, o rosa. Tá? E eles vêm em cristais de centímetros até cristais de metros. Tá? E esse é berilo. Então era com isso, com uma dessas pedras que parecia que ele estava vendo aquele ser que ele estava olhando, né? Era parecido com berilo, né? E no verso 7 diz: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, e escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Essa foi a resposta do seu corpo, né? Ao se encarar com alguém que tinha uma aparência santa, santificada, que não tinha pecado em si, né? Eu faço ideia como era Adão e Eva, que podiam receber anjos e mesmo o Senhor Jesus e Deus perante eles, e poder ficar sem ter uma reação dessas, porque todas as vezes que nós vemos uma visão desse tipo, a pessoa que recebe a visão tem exatamente a mesma reação, cai por terra, e é preciso que o anjo ou mesmo Jesus toque para que ele se levante. Nós vimos isso acontecer com Isaías, nós vimos isso acontecer com Daniel, com João. João caiu que nem desmaiado, né? E o anjo precisa de levantá-lo. Essa é a situação. No verso 10 diz: e eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. Aqui ele se ajoelha, né? E põe as mãos no chão, né? E me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui nós temos a situação de Daniel se confrontando com Gabriel. Nós já vimos isso acontecendo no capítulo 9, né? No capítulo 8, no capítulo 9 e agora também no capítulo 10. E se ser chamado de amado por Deus uma vez já é o auge da vida de um ser humano, imagina essa expressão ser 3 vezes, foi repetida 3 vezes: você é muito amado, você é amado de Deus. Por isso ele me enviou para estar contigo, Daniel. Levanta aí, eu vou te fortificar, fica nos teus pés, levanta, porque eu vou te explicar a visão. Aonde Deus está nesse momento. Sabe por quê? Porque tem uma parte do céu que está vedada ao ser humano. Está lá escrito em Apocalipse, né, que o céu vai se enrolar como um pergaminho e nós vamos ver o quê? O trono de Deus. Então está muito perto. Por isso é que há esse contato tão grande, né, assim, tão próximo.
Deus não é aquele Deus que criou e abandonou. Deus não criou nem abandonou. Deus ouve o seu povo. Deus quer estar com o seu povo. E esse verso confirma, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Isso não é só com Daniel. Isso é com você e é comigo. Desde o dia em que nós nos habilitamos, nos comprometemos a nos humilhar e a obedecer ao nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Às vezes leva mais que um dia, que uma semana, que um mês, que um ano. Tem familiares que eu oro, que eu me lembre há mais de, 15, 20 anos, oro por eles para que venham a se converter, a aceitar a Jesus Cristo. Agora, Deus não está ouvindo? Eu tenho a plena certeza de que Deus está ouvindo. Está ouvindo. Porque aqui me garante que nós vamos ver a briga que estava entre o bem e o mal sobre a cabeça de Ciro, sobre o pensamento de Ciro, sobre as ações de Ciro, como ele estava brigando o bem e o mal. E da mesma maneira que quando você ora por alguém, que a quem você ama e quem você quer que conheça a Jesus Cristo, essa briga se estabelece. Por quê? Porque Deus tem agora uma razão. Satanás não diz, ele é meu. Não. Tem alguém orando para que eu atue na vida dele. Deus tem uma razão. Tem alguém que se prostra de joelhos e ora pelo Silas, que ora pelo Alfredo, pelo Ângelo, por você, Vitor. Tem alguém em que ouve as tuas orações. E quando você se ajoelha, e porque você está tentando fazer a vontade de Deus, Ele faz o quê? Ele te ouve as suas palavras. E Ele começa a mexer mundos e fundos para que a oração possa ser atendida da mesma maneira que Ele fez aqui. Vamos ver então o verso 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Temos que entender esses príncipes que estavam envolvidos nesse grande conflito que Daniel fala lá no verso 1 e 2, né? Desse grande conflito, né? Quem são esses príncipes e quem é esse rei da Pérsia? Obviamente que o rei da Pérsia é muito fácil de o definir, Ciro era o rei da Pérsia, mas esses príncipes que estão aqui envolvidos, olha aqui, Jesus se referiu a Satanás como o quê? Como o príncipe desse mundo. Está lá em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 16:8-11, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, referindo-se ao Espírito Santo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Que bom que ele já está julgado. Fique sabendo, quando você tiver que brigar contra uma tentação, você estará brigado com alguém que já está julgado, já foi definido como derrotado. Efésios 6:11-12 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o que ele diz, Ellen White, sobre quem é este ser? Durante 3 semanas, Ellen White explicando no livro Patriarcas e Profetas, esta cena de Daniel, ela diz assim, então, durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio ao auxílio de Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Temos aqui a certeza de quem é esse príncipe do rei da Pérsia, que estava influenciando, né, Ciro. Gabriel declara, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. Tudo o que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias do seu filho Cambises, que reinou cerca de 7 anos e meio, está escrito no livro Patriarcas e Profetas. Quando Satanás se rebela contra o reino de Deus, né,
e ele é expulso do céu, Deus não lhe tira os poderes. Porque Gabriel, que tinha menos poder que Satanás, podia ter herdado o poder de Lúcifer. Não. Vemos aqui que Gabriel não conseguiu derrotar Lúcifer. Ele teve dificuldade. Miguel teve que vir. Então Satanás não foi assim, expulso e diz, a partir de agora, tchau e bênção, você não tem nem mais nenhum dos meus poderes. Deus foi extremamente justo. E nós somos muitas vezes, e nós somos muito egocêntricos, gostamos muito de olhar para o nosso umbigo, sabe? Porque esta luta não é só sobre você e sobre mim. Esta luta é sobre todo o universo. É um Deus que vem a esse mundo e que morre por você e por mim na cruz, para mostrar a todas as criaturas do mundo o caráter desse malfeitor, dessa criatura, né? Satanás. E não pode haver sombra de dúvida em nenhum dos mundos criados por Deus, nem nas suas cortes, os seus anjos nas suas cortes, de que Deus é extremamente justo, fiel, e o seu caráter é amor. Não há. E quando a luta for finalmente terminada e Jesus voltar, não haverá uma sombra de dúvida em todo o universo, em todos os mundos criados por Deus, de que Deus é realmente justo e amor. Deus não tem amor para com você. Deus é amor. A sua essência é amor. A essência da vida de Deus é amor. O amor que nós temos é o que recebemos dele, porque sem ele nós não teríamos isso. Nós seríamos que nem Satanás. Mau, cruel, mentiroso, enganador, corrupto, assassino. É isso que ele é. E assim nós seríamos. Porque ele escolheu não ter essa parte de Deus, que é a parte que é amor. Definimos aí o príncipe, mas tem um outro ser que vem para ajudar, né, Gabriel nessa briga ali, né, que ele passou ali. E quem é esse outro ser que a Bíblia chama como Miguel? Outros pontos, né? Gabriel, ele aparece na Bíblia 4 vezes, né? 3 em Daniel, esse nome de Miguel, desculpem, 3 em Daniel e uma vez em Judas aparece o nome do arcanjo Miguel. Eu estive fazendo uma pesquisa depois na internet sobre arcanjo Miguel. Muitas denominações têm como um anjo acima dos anjos, né? Que é o único arcanjo, né? Que é um anjo superior. Bem, na Igreja Adventista nós entendemos que Miguel é o nome de Jesus quando ele entra numa briga com Satanás. É o nome, ele daí passa a ter o nome de Miguel. E o que quer dizer Miguel? O professor Osman nos falou no sábado passado. Quem é como Deus? Como poderia um anjo ter esse nome? Quem é como Deus? Só Jesus Cristo, né? Eu gosto muito do que Ellen White, né, como Ellen White descreve Miguel, né? Satanás exultou que houvesse sido bem-sucedido em levar Moisés a pecar. Olha só, Satanás está super feliz, porque ele conseguiu que Moisés pecasse uma vez. Okay? Isso, obviamente, após Moisés se distanciar do Egito e ter a sua vida depois particular. Satanás exultou que houvesse sido bem-sucedido em levar Moisés a pecar contra Deus. Por essa transgressão, como falava aqui o professor Osman, Moisés viera sob o domínio da morte. Se tivesse continuado fiel, a sua vida não tivesse sido manchada por aquela única transgressão, deixando de dar a Deus a glória e de ter tirado água da rocha, ele teria entrado na terra prometida e teria sido trasladado ao céu sem ver a morte. Teria sido outro, né? Que nem Enoque. Miguel, olha o que ela diz, Miguel ou Cristo, então ela aqui já define quem é Miguel, Miguel ou Cristo, né, outro nome, com os anjos que sepultaram Moisés, desceram do céu, depois de ter ele permanecido na sepultura um breve tempo, ressuscitando-o e levaram para o céu. Quando Cristo e os seus anjos se aproximaram da sepultura, aquela cena que Osman acabou de falar, Satanás e seus anjos surgiram junto dela,
e ficaram a guardar o corpo de Moisés para que não fosse removido. Quando Cristo e seus anjos chegaram perto, Satanás resistiu à sua aproximação, mas foi compelido pela glória e poder de Cristo, Miguel, né? E seus anjos, a voltar atrás. Satanás reclamou o corpo de Moisés por causa da sua única transgressão, porém Cristo mansamente o remeteu a seu Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Está em Judas 9. Cristo disse a Satanás que sabia ter Moisés humildemente se arrependido e de seu único erro, que mancha alguma repousava sobre o seu caráter e que seu nome permanecia incontaminado no livro celestial. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés que Satanás estivera reclamando. A briga. Satanás e os seus anjos contra Miguel e os seus anjos. Contra Cristo e os seus anjos. E Jesus entrou em briga com ele. O Pai te repreenda. Não tem nada a ver contigo mais. Gente, é inacreditável ver essas cenas, né? E como são exemplos para a nossa vida. Quando você se sinta tentado por algo, não tente argumentar. Deus te repreenda. Não você. Eu fico assim abismado, como tem até às vezes, você vê cenas, né, em algumas igrejas, na televisão, em que parece que aquele povo está brincando com Satanás. Eu te repreendo, eu te chamo aqui, vem aqui. Não sabem o que estão dizendo. Não sabem o que estão dizendo. Se ele conseguiu convencer 2/3 dos anjos dos céus, obviamente que depois 1/3 voltou atrás, mas a certa altura ele conseguiu convencer 2/3 dos anjos do céu, seres perfeitos, feitos pelas mãos de Deus. O que ele faz com o ser humano caído, miserável? Nem os 4 metros nós temos mais que tinha Adão. O que vamos fazer nós com um ser desses? Não. O que Jesus fez? O Senhor te repreenda. Essa é a situação que nós temos que ter. O Senhor te repreenda. Eu vivo a minha vida debaixo da bandeira de Jesus Cristo. O Senhor te repreenda. Verso 14 diz: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda por muitos dias. Daniel, descansa, Daniel. Você está muito longe desse tempo. Vai descansar. Isso aqui não é para agora. Esta visão é para daqui a muitos dias, Daniel. Muitos anos para a tua frente. Vai, descansa. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Daniel se sentiu triste, né? Puxa, não é nos meus dias. Não vai ser nos meus dias. Essa briga não é nos meus dias. Eu já estou com 87 e tralalá. Já não vai ser nos meus dias. Daqui a muitos dias já não é para mim. Né? E falando ele comigo essas palavras, baixei o meu rosto para a terra e emudeci, e eis que alguém semelhante ao Filho dos Homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo, aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Gabriel se deixa ver por Daniel em forma humana, como uma forma humana. Então Daniel tem o prazer, o privilégio de ver Gabriel face a face. Por causa da visão sobrevieram-me dores. Daniel aqui poderia estar se referindo às visões do capítulo 8 e 9, ou mesmo a visão deste capítulo também, né? Capítulo 17, o verso 17 diz, como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu servo? Com o meu Senhor, porque quanto a mim, desde agora, não me resta força em mim, e nem fogo ficou em mim. Daniel sucumbiu de novo, não tinha como ficar na frente de um anjo desse porte, né? E não sucumbir. Um anjo que não sabia o que era pecar, não tinha mais como ficar ali na frente. E disse, não temas, homem muito, isso agora de novo Gabriel, não temas, homem muito amado, de novo, né? Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe
dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Gabriel tem uma função ali. Quando a briga é grande, Gabriel entra na briga pelo controle do ser humano. E Gabriel tinha que voltar para influenciar a mente de Ciro, para brigar pela mente de Ciro, pela mente de Cambeses, seu filho, que foi favorável ao povo de Deus, pela mente de Dario, que escreveu o segundo decreto, pela mente de Atarxerxes. Dizem as más línguas que Atarxerxes era filho de Assuero com Esther. Já tinha ouvido essa, Sandra? Dizem que Atarxerxes era filho do casamento de Assuero. Por isso foi tão favorável, não só a construção do templo, mas a reconstrução da cidade, para que o povo de Deus voltasse todo quanto quisesse, e para que eles tivessem as suas leis e restabelecessem um país, como nós vimos ali em Esdras, no capítulo 6. E se você depois quiser ter detalhes de todas essas brigas, lê o livro também de Neemias, você vai ter o detalhamento, já depois de, obviamente, Daniel ter morrido, né? Porque já muitos anos lá para frente, né? 457 lá, quando se dá isso, né? E para terminar, o último verso diz: mas eu te declarei o que está registrado nas escrituras da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Não tem outro. Quando eu entro em batalha, o meu capitão, o meu líder, quem está na minha frente, que me anima, que me leva para a batalha é, disse Gabriel, Miguel, o príncipe dos príncipes. A tradução verdadeira, eu não falei isso para vocês, mas a tradução mais correta para essa parte aqui de Daniel, quando ele fala do príncipe dos príncipes, né? O primeiro... Traduções mais antigas e mais fiéis ao original dizem que o príncipe dos príncipes, ou o primeiro príncipe, é a tradução mais correta para esse verso. Tá? O príncipe dos príncipes, ou o primeiro príncipe, Jesus Cristo. Obviamente, sempre dando todo o louvor, toda a gratidão a Deus Pai. Como dele sendo Deus, mesmo assim, se submete a Deus Pai, a união entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe, durante todo este conflito que temos aqui na Terra, aquele trono, trio trono, sempre teve um lugar vazio. Olha aqui, Jesus Cristo saiu do seu trono para vir estar conosco, para vir dar a sua vida por você e por mim. Mas ele disse que quando ele voltasse, o Espírito Santo deixaria o seu trono e viria estar aqui com você e comigo, em pessoa, para que pudesse nos aconselhar, nos dirigir, nos orientar e entrar nessa briga constante contra o mal. Mas fique sabendo de uma coisa: a batalha está ganha. Jesus Cristo ganhou morrendo na cruz por você e por mim. Quando ele ressuscitou, ele disse para Maria: não me toques, porque ainda preciso subir a meu Pai. E ele sobe ao trono, ao seu trono, e ele pergunta a seu Pai: Pai, o meu sacrifício foi aceito na sua totalidade? E o Pai diz: o teu sacrifício foi aceito na totalidade. Desde agora tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o teu Rei e o teu Senhor. Ele é meu Rei e meu Senhor. Semana que vem vamos entrar agora numa parte difícil de Daniel. Se você quiser já ir se habituando com os termos, especialmente Rei do Norte, Rei do Sul, tá? Dá uma lida rápida ali em Daniel 11 durante a semana, para que você já esteja vendo que há um conflito entre Rei do Norte, Rei do Sul, Rei do Norte, Rei do Sul, e como esse conflito às vezes vira, às vezes é o Rei do Norte que ataca, depois é o Rei do Sul que ataca. Parece que às vezes o Rei do Norte está no poder, depois o Rei do Sul está no poder. Dá uma olhada nisso, porque nós vamos estudar isso agora com detalhes, né? Quem são esses Rei do Norte, quem é esse Rei do Norte, quem é esse Rei do Sul,
que nós vamos ter, e como isso já aconteceu, né, nós já estamos no final. Agora, gente, nós estamos no final. Basicamente, o que está faltando, sabe o que é? Eu vou dizer, está faltando esta parte aqui, Daniel 12, 1, que diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do povo de Deus. Quando essa parte acontecer, tudo está terminado. Quando Jesus se levantar, ele vai pegar o castiçal. E ele vai pegar aquele castiçal cheio de brasas, queimando aquele incenso, e ele vai jogar no templo, segundo João. E quando ele jogar aquele castiçal no templo, tudo está feito. Tudo está terminado. Aquele castiçal, com aquele incenso queimando, representa as orações dos santos. As orações que você está fazendo pela sua família, pela minha, e eu faço pela minha família, para que se entreguem a Jesus Cristo. Sabe o que Ellen White diz sobre esse ato? Diz que bem antes de Jesus jogar, ele vai fazer o quê? Ele vai atender cada oração de pai e mãe pelos filhos. Caramba! Que coisa maravilhosa! Está você orando pelos seus filhos? Porque naquele último momento, antes de julgar o castiçal, ele vai atender as orações dos pais pelos filhos. E aí julgou o castiçal. Aí acabou. Acabou. Aí Jesus se retira do Santíssimo, aonde está aguardando as vestes de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele tira aquelas vestes sacerdotais, que nós estamos acostumados aí sobre, né, o estudo do santuário. Ele tira as vestes sacerdotais que hoje tem, que estão as vestes que intercedem por você e por mim. E ele põe então as vestes reais. E aí ele desce a esse planeta por fim a sua dor e a minha dor. Vamos levantar, vamos orar.